Olá pessoal, vamos iniciar agora um curso específico para você que está estudando para algum concurso que a banca Seja CESP exija no seu edital, administração financeira e orçamentária e o seu direito financeiro. Vamos trabalhar aqui questões dos últimos 6 anos, selecionei questões de 2014 até 2020, pensando em você para que você possa se preparar cada vez melhor para o seu concurso da banca CESP, beleza? Vamos resolver aqui, eu chutei por baixo a seleção que eu fiz aqui, mais de 1000 questões, nós vamos resolver durante todo o curso. Então, esse curso é muito interessante para você que já está no nível, vamos dizer assim, saindo do básico, entrando no intermediário, e você que está já no nível também avançado e está buscando o curso mais objetivo. Por que eu falo isso? Se você estiver no seu início de estudo, bem no comecinho, pensando ali, vendo a matéria pela primeira, segunda vez, talvez esse curso não seja tão interessante para você. Afinal de contas, nós vamos tratar de conceitos aqui de forma mais objetiva, mais rápida, para que você identifique no padrão CESP a forma de raciocinar para a sua prova. Eu sei que muita gente estuda para concurso e fala, não, mas se você sabe o conteúdo, você responde qualquer questão. E eu concordo com isso. Só que, quando a gente fala, talvez no sprint final, no ponto ali mais decisivo do concurso, é importante você se acostumar com a linguagem da banca. É uma expressão interessante que eu ouvi de um grande professor de direito tributário, é você identificar a impressão digital da banca. Para você chegar na prova e não ser surpreendido por termos ou mesmo a forma de cobrar. O conteúdo é o mesmo para qualquer banca, a forma de cobrança é que é diferente. Então a gente pode perguntar para vocês, em qualquer assunto, 10 formas, 15, 20 formas diferentes de perguntar o mesmo conteúdo. A forma de raciocinar que vai mudar para você responder. Então esse curso foi pensado para você que está nesse patamar. Beleza? Vem aqui comigo. Vamos lá, começar então, tá? A trabalhar isso daí. Antes de começar, eu já faço o convite para você aqui, ó, que ainda não me segue nas redes sociais, para que você possa me seguir, né? Principalmente no Instagram, tá? E lá no Instagram nós temos divulgação das nossas aulas, de eventos aqui do nosso canal. Você não tem Instagram, você tem o Facebook, você também pode me seguir pelo Facebook, beleza? E agora, também no e-mail, caso você não tenha rede social, você seja aquele concurseiro, né, mais radical, mais, vamos dizer assim, mais extremista, pagou todas as redes sociais, você tem o e-mail também para você entrar em contato. Esses canais de comunicação você pode mandar suas dúvidas. Só coloca lá, Vinícius, eu sou aluno do teu curso de questões comentadas, eu vi na tua aula questão tal. Se você for mandar a questão e quiser tirar uma dúvida específica, mande junto com a sua dúvida a questão. Né? Tira um print da tela, copia e cola a questão. Olha, Vinícius, no vídeo a questão tal, fiquei com dúvida assim, sensado, eu vou responder vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, começar aqui então o nosso curso, tá? Esse aí sou eu, essas aqui são algumas das minhas aprovações no mundo dos concursos, tá? Eu coloquei aí que eu não sou bobo nem nada, só as aprovações. Se eu fosse colocar reprovações, a gente ia ter aí 200 mil também. Afinal de contas, concurseiro faz concurso, não é verdade? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão aí, questão de assistente da Universidade de Brasília. Vamos lá. Vinculada à disciplina de administração, a administração financeira do Estado é uma área de conhecimentos aplicados que tem como foco específico e limitado a gestão corporativa de bancos públicos. Negativo, questão erradíssima, pessoal. Olha só, quando a gente fala em atividade financeira do Estado, a gente está falando em um seleto grupo de 3 coisas que o Estado faz. Tá? A primeira coisa, a atividade financeira do Estado é um instrumento, e vamos pensar, a atividade financeira do Estado é um instrumento pelo qual o Estado vai arrecadar receitas, vai executar despesas e vai criar crédito público. Vamos colocar aqui comigo, ó. Então, essa atividade financeira do Estado aqui, ó, ela compreende 3 atividades, 3 ações, vamos dizer assim, né?
A primeira ação da atividade financeira do Estado é a captação de receitas, tá? Captação de receitas. Beleza? A segunda ação dentro da atividade financeira do Estado é a realização de despesas, ok? Realização de despesas. E a terceira ação dentro da atividade financeira do Estado é a criação do crédito público, tá? Crédito público que envolve aí o endividamento. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a gente está falando, a atividade financeira do Estado envolve essas três ações, beleza? E essas três ações, pessoal, são destinadas, né, são realizadas para que o Estado realize sua função, seus objetivos, tá? Seus objetivos. Então, estou indo bem do zero, tá? Então, quando ele fala que é um foco específico e limitado, lá dos bancos públicos está totalmente errado, né? Os bancos públicos têm sua atividade financeira, mas não se restringe a esse fator, tá bom? Então, o item aí erradíssimo. Próxima questão aí, pessoal. Analista do MPU 2015. A atividade financeira do Estado, caracterizada pela presença constante de uma pessoa jurídica de direito público, tem como principal finalidade a arrecadação de recursos, e tem errado, nós vimos, ó, a captação de recursos de receita, a realização de despesas e a criação do crédito público. E é importante que ele fala aqui, né, a presença de uma pessoa jurídica de direito público. E isso, pessoal, não está errado, tá? Não está errado. Essa é uma característica. Quem fala isso é o professor Aliomar Balieiro, tá? O professor Aliomar Balieiro, quando ele trata das finanças do Estado, ele fala justamente nesse ponto. Há uma presença constante da atividade de uma pessoa jurídica de direito público. Mas, Vinícius, os bancos, as pessoas jurídicas de direito privado, as estatais, não participam da atividade financeira do Estado? Gente, é uma participação predominante da pessoa jurídica de direito público, e as empresas estatais que tratam da captação de receitas públicas, tá? Elas atuam principalmente lá na atividade econômica, na exploração da atividade econômica, que é uma atividade que também é realizada pelo setor privado. Então, a atividade financeira do Estado tem como característica a presença de uma pessoa jurídica de direito público, até porque essa pessoa jurídica de direito público, quando a gente fala principalmente na administração direta, né, União, Estados, DF, municípios, é que possuem competências políticas normativas para instituir, por exemplo, a obrigatoriedade do recolhimento de tributos, certo? Então, o item está principalmente errado porque ele fala que na principal finalidade é a arrecadação de recursos. Isso está errado, beleza? Voltando para cá, vamos lá. A função econômica do orçamento corresponde à função econômica, tá? A função econômica do orçamento corresponde ao controle do fluxo financeiro gerados pela entrada de recursos obtidas pela arrecadação de receita e pelos dispêndios gerados de saída de recursos para as despesas. Gente, o item está errado. Por quê? Aqui nós estamos tratando uma questão que fala sobre as funções do orçamento, certo? Que funções? O orçamento ele possui várias funções, né? Nós podemos falar, por exemplo, na função política, né? O que seria essa função política? Nós estaríamos falando, por exemplo, da decisão do Estado, tá? Da decisão do Estado de definir um programa de atuação do Estado perante a sociedade. Então, quando eu falo em função política, eu estou falando em decisão política do Estado de onde articular recursos. Quando eu venho para a função econômica, eu não falo do controle do fluxo financeiro gerado pela entrada de recursos e pelos dispêndios com a saída. Não, essa função econômica vai muito além. Envolve, por exemplo, tá, a estabilização de preços, por exemplo. Também, ó,
Estabilização de preços. Tá? Estabilização de preços. Quando eu falo na função econômica, eu falo, por exemplo, também na distribuição de rendas. Afinal, o Estado está garantindo o nível de renda mínimo para a sociedade. Então, pessoal, veja que vai muito além, né, do que o simples controle do fluxo financeiro. Vai muito além do que entrada e saída, um fluxo de caixa. A função econômica do orçamento vai muito além. E aqui vale a gente falar, né, por exemplo, da função contábil do orçamento ou aspecto contábil do orçamento. Então, o orçamento também tem o seu aspecto contábil. Quando ele trata, pessoal, por exemplo, da prestação de contas e dos relatórios, né, de prestação de contas para a sociedade, tá? A gente pode falar também, ó, no aspecto financeiro. Esse sim corresponde, tá, a esse fluxo de arrecadação, tá, e o fluxo de dispêndios. Então, vai muito além do simples... quando a gente fala em função econômica, né, vai muito além do simples fluxo financeiro. O aspecto financeiro do orçamento é que possui essa característica. O aspecto político do orçamento, que trata da decisão de alocação de recursos conforme a vontade do governante. Lógico, eu sei que o governante tem que atender uma sociedade, mas ele tem uma decisão política por trás dessa alocação de recursos, né? Definir, por exemplo, se vai atender um determinado grupo social A ou um grupo B. Então, quando ele faz essa decisão de alocação, ele está tratando especificamente do aspecto político do orçamento, tá? Beleza? E o aspecto jurídico também pode ser trabalhado, né? Que dentro do aspecto jurídico, o orçamento ele consiste em norma jurídica preponderantemente autorizativa. Tá? O orçamento é preponderantemente autorizativo. Né? A gente vai estudar isso mais à frente, que ele tem uma parte impositiva, mas quando ele trata da função econômica, não entra no aspecto financeiro do orçamento, somente como ele diz aqui, né? Próxima questão, técnico de nível superior da ENAP. Vamos lá. Para análise da natureza de dispêndios governamentais, é possível notar, em termos agregados, gente, quando eu falo agregado, é somado, tá? Vamos dizer assim, agrupado, tá? Isso quer dizer em termos agregados, tá bom? Pela análise, que a distribuição por categoria de gasto, que é aquelas categorias econômicas da despesa, tá? Distribuição por categoria de gasto depende da distribuição funcional da despesa. Olha só o que ele está falando, tá? Desse modo, quanto mais a atuação estatal estiver voltada para a produção de bens públicos e semipúblicos, que são, aqui a gente está falando, tá, na função alocativa do orçamento, tá, mais forte será a tendência de uma maior concentração de despesas de pessoal no orçamento público. Olha que interessante essa questão, tá? Essa questão está correta e eu vou até voltar para mim. Olha só, o orçamento ele possui três funções clássicas: a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora, que são as chamadas funções econômicas clássicas, estabelecida por Richard Musgrave lá na década de 70, que é um expoente das finanças públicas. Quando o Estado, na questão ele fala aqui, ó, vou até iluminar para vocês aqui, ó, a natureza de despesa é possível notar que em termos agregados, ou seja, somado, você soma todas as despesas, quando você pega todos os fatores gastos do setor público, que a distribuição por categoria de gasto depende da distribuição funcional. Lógico, se eu tenho uma função mais... vamos pensar no investimento, eu vou ter mais despesas de capital.
Se eu tenho um foco mais para prestação de serviços públicos, naturalmente eu vou ter mais despesas correntes com pessoal e material para ser utilizado na prestação de serviços, despesas correntes. É isso que ele está falando para a gente aqui. É uma questão difícil, de raciocínio complexo. Aí ele continua. Desse modo, quanto mais a atuação estatal estiver voltada para a produção de bens públicos e semipúblicos, que são aqueles bens consumidos, né, pela sociedade, segurança, educação, saúde, né, esses bens mais comuns, mais forte será a tendência de maior concentração de despesa de pessoal no orçamento. Lógico, porque a prestação de serviço público depende de pessoas para trabalhar. Então, quando a questão trata especificamente desse ponto, né, da concentração na prestação de serviços, maior vai ser a despesa com o pessoal. Isso é óbvio. Quanto mais serviços, né, quando eu falo bens semipúblicos, bens meritórios, educação e saúde, por exemplo, que atuam em, vamos dizer assim, parceria com o setor privado, mas o setor público também presta, ou bens exclusivamente públicos, quando a gente fala em segurança pública, quando a gente fala em defesa nacional, quanto mais voltado para essa área de atuação o orçamento tiver, mais vai ser gasto com despesa. E olha que interessante, quem provém bens públicos é exclusivamente o Estado. Os bens semipúblicos, há uma certa complementariedade entre o setor público e o setor privado. Saúde, você tem a saúde pública, mas você também tem a saúde privada. Educação, você tem educação básica, intermediária e superior pública, mas você também tem a privada. Então, quando ele fala bens semipúblicos, são tipos de bens que atuam, vamos dizer assim, o setor público e o setor privado, um complementando o outro. Nos bens públicos eu tenho exclusivamente o setor público, até porque nesses bens públicos nós não temos o interesse do setor privado em atuar neles, até porque o retorno ou ele é muito longo, ou ele não vai existir, como caso de segurança pública, né? Beleza? Então a questão aqui, ó, excepcional, muito boa essa questão quando trata especificamente da concentração da despesa com o pessoal nos bens públicos e semipúblicos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Sobre o enfoque da captação de recursos, quanto mais diversificada for a estrutura político-administrativa de um país, olha só, quanto mais for a concentração das competências tributárias na esfera central, quando ele fala esfera central, pessoal, a gente está falando em União, tá? Maior será o volume das transferências. Isso daqui, pessoal, é lógico, certo? A gente está tratando aqui de um assunto lógico. Se você tem, né, maior concentração das competências tributárias na União, certo? Se você tem mais diversificado for a estrutura administrativa, ou seja, uma federação forte, muitos estados, muitos municípios, nesse caso você vai ter um maior volume de transferências. E isso, pessoal, é óbvio. Afinal de contas, se a União arrecada mais, ela vai ter que transferir mais recursos para os entes subnacionais. Não é verdade? Que é o que acontece nos dias atuais, tá, pessoal? Parece que não, mas hoje em dia é assim que funciona. Gabarito certo. Vamos para a próxima questão aí, ó. Técnico de controle interno, Controladoria de João Pessoa. Coube à LRF estabelecer normas gerais de direito financeiro destinadas à elaboração e controle dos orçamentos da União, dos Estados, DF e dos municípios. Questãozinha bacana, mas errada. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, quando eu falo normas gerais de direito financeiro, é uma lei complementar, tá? Lei complementar que vai estipular tais normas, beleza? E essa norma, essa lei complementar, ela ainda não foi editada, tá? Ela não foi editada. Por quê? Porque ela está prevista lá no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal de 88, tá? E essa lei não foi editada. Quem faz esse papel, né, é a Lei 4.320 de 64. Então, a Lei 4.320 de 64, ela faz o papel dessa lei complementar que vai estabelecer as normas gerais de direito financeiro. Ocorre que a Lei
4.320, ela é uma lei ordinária. Tá? Ela foi aprovada como lei ordinária, ou seja, maioria simples. Esse é o quórum de aprovação de uma lei ordinária, maioria simples, beleza? E a lei aqui, ela é complementar, então ela é materialmente, o seu conteúdo é de lei complementar. Então, ou seja, apesar de essa lei ter sido aprovada como lei ordinária, o seu conteúdo é de lei complementar. Então, para que seja alterada a Lei 4.320, deverá ser editada uma lei complementar para ou modificar ou revogar essa lei. Beleza? Então, é uma questão muito boa e o item, logicamente, está errado porque a LRF não possui esse papel. Não é função da LRF atender o disposto no artigo 65, parágrafo 9º. Por isso o item está errado. Beleza? Vamos lá, ó. Auditor de controle externo, já apareceu aqui até o gabarito, né? Considerando o disposto na Constituição Federal a respeito da competência legislativa em matéria de finanças públicas, assinale a opção em que a espécie normativa é adequada à finalidade proposta. Está aqui, nós vamos trabalhar especificamente os créditos extraordinários na aula específica de créditos extraordinários, mas é interessante o seguinte, tá? Nós temos o princípio da reserva legal, tá? Que é um princípio lá constitucional, que ele trata que determinados assuntos deverão ser regulamentados, determinados assuntos deverão ser detalhados mediante lei, certo? E eu posso aplicar o princípio da reserva legal, por exemplo, quanto à lei de finanças. Lei complementar. Então, lei de finanças públicas é uma lei complementar. Você já viu que quem faz esse papel é a Lei 4.320. Tranquilo e favorável. Beleza? Você pode pensar também que os instrumentos de planejamento e orçamento serão lidados com lei ordinária. Tá? Lei ordinária. Beleza? Aqui você tem, né, que você já estudou, o PPA, a LDO e a LOA. Tudo bem? E aí a gente tem os instrumentos de planejamento e orçamento por lei ordinária. Certo? E aqui no caso dos créditos adicionais, tá? Nós temos decretos, tá? Segundo a lei 4.320. Porém, no caso da União, especificamente quanto ao crédito extraordinário, você tem especificidades. Como assim? No caso da União, a Lei 4.320 obriga que seja editado um decreto abrindo o crédito. Só que, pessoal, na prática, como é que funciona? Na prática, cabe a lei que autorizar já abre o crédito. Então, quando o presidente da República manda para o Congresso um projeto de lei solicitando a abertura de um crédito adicional, a promulgação e a publicação da lei já abre o referido crédito. Então, não precisaria de um decreto. Então, quando a lei exige, a Lei 4.320 exige a edição de um decreto do Poder Executivo após autorização legislativa para a abertura dos créditos adicionais em regra. Só que no caso da União, o crédito extraordinário é aberto por medida provisória, certo? Decorrente de caso de urgência e calamidade pública, e no caso dos estados e municípios, né, vai ter que ser autorizado legislativamente e aberto por decreto. Então a letra E é o gabarito. Veja só aqui nas outras alternativas, ó. Definir o valor adicionado objetivando o cálculo de repasse e ICMS dos estados. Isso aqui é uma lei complementar. Tá? A lei complementar é que vai definir, né, o cálculo aí do ICMS
a ser repartido, né, entre os municípios. Beleza? Estabelecer normas entre as regras de recurso de imposto sobre a renda da União ao Fundo de Participação Municípios, lei complementar. Gente, a lei complementar sempre ela trata de assuntos mais complexos, de maior relevância jurídica para todos os estados e municípios, tá? Dispor sobre finanças públicas, lei complementar também, tá? Lembrando que lá no artigo da Constituição Federal, não vou lembrar de cabeça, não sou professor de constitucional, mas uma das vedações em relação às medidas provisórias é tratar de matéria de lei complementar. É vedada a edição de medida provisória para tratar de matéria de lei complementar. Fixar o orçamento anual não é lei delegada, é lei ordinária. Tá? Então veja que o arcabouço jurídico que envolve orçamento exige, em alguns casos, uma espécie normativa diferente. Ok? Vamos para a próxima. Auditor de Controle Externo TCE Pernambuco, 2017. Mais uma. Os Estados-membros e o Distrito Federal estão impedidos de editar normas gerais acerca da elaboração de seus orçamentos, porque a Constituição Federal atribui tal competência legislativa à União. Aqui é a maldade do examinador. Olha só. A legislar, tá? Legislar. Você vai lembrar desse mnemônio aqui, ó, PUFETO. Tá? O que é PUFETO, Vinícius? São as competências legislativas que são concorrentes. Tá? Então, PUFETO é um mnemônico, né, que vai ter como objetivo fazer você decorar quais são as competências legislativas concorrentes. Beleza? Como assim, Vinícius? Vamos lá. Ó. Você tem aqui ó, o P de penitenciário, o U de urbanístico, o F de financeiro, o E de econômico, tá? Econômico, o T de tributário e o O de orçamento. Então, PUFETO são os direitos que são de competência o que, pessoal? Competência concorrente. Tá? No caso de competência concorrente, ok? O que é uma competência concorrente? Lá do direito constitucional, cada um pode, todo mundo vai poder legislar sobre esses direitos. Veja que não está aí, por exemplo, civil, penal, que aí é só a União que vai poder legislar, é uma competência privativa. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, na competência concorrente, cabe à União a edição das chamadas normas gerais e aos estados, veja que no âmbito da competência concorrente não entram os municípios, já vou explicar como é que isso vai funcionar para você, cabem as normas específicas, beleza? Cabem as normas específicas. Então, diante desse fato, diante desse evento, você poderia, Vinícius, competência de normas gerais é da União, certo? Cuidado, porque na ausência normas gerais, na ausência de legislação federal. Como assim? Tá? Só para recapitular, você quer mais direito constitucional. Você tem lá, direito tributário, certo? Cabe à União editar normas gerais e os estados normas específicas. Se não houvesse uma norma geral de direito tributário, ela existe, é o Código Tributário Nacional. Se não houvesse uma norma geral de direito tributário, cada estado poderia elaborar tanto normas gerais quanto normas específicas. Então, quando a questão fala para mim aqui que os estados estão impedidos de editar normas gerais, está errado. Porque eles podem, na ausência de norma geral federal. Se não há uma norma geral de direito urbanístico, por exemplo, nem sei se tem, não é a minha praia de estudo, se não tem norma geral de direito urbanístico,
Então, os estados têm competência legislativa plena, isso é lá no direito constitucional. Tá? Então, quando ele fala que estão impedidos, isso está errado. Eles podem, desde que haja ausência de norma geral federal. E, sobrevindo uma norma geral federal, ou seja, a União não legislou. Aí o Estado de São Paulo foi lá e editou norma geral específica. Aí veio uma norma geral federal. A norma geral federal suspende a eficácia da norma estadual geral. Ela não revoga, porque cada um tem a sua autonomia. Então, no caso dessa específica situação, no direito, por exemplo, financeiro, se não houvesse a Lei 4.320, todo mundo poderia legislar. E se todo mundo legislasse e depois sobreviesse uma lei federal sobre esse tema, a lei federal iria suspender a eficácia das normas estaduais. E os municípios, Vinícius? Os municípios possuem uma chamada competência legislativa suplementar, lá do artigo 30 da Constituição Federal. Então, compete concorrentemente aos municípios legislar sobre orçamento? Não. A competência legislativa sobre orçamento dos municípios, ela é suplementar, tá? Suplementar, ela não é concorrente. Porque a Constituição deixou claro, lá no artigo 24 da Constituição Federal, que a competência concorrente é para a União e os estados e o Distrito Federal. Compete concorrentemente a União, estados e Distrito Federal. Ela tira os municípios da competência concorrente e os municípios têm uma competência legislativa suplementar. Eles podem legislar? Podem, de forma suplementar. Beleza? Questão boa. Tá? Gente, e aí a gente fecha aqui, né, o nosso primeiro bloco, tá? Da nosso curso de questões comentadas do SESP. Já estamos indo aí para mais de 30 minutos. Próximo bloco eu continuo de onde eu parei, resolvendo mais uma questão aqui do TCE-PE, beleza? Não sai daí, já já eu volto.